setor de entretenimento, ele tá acabando e virando um setor absurdamente competitivo, assim. Dos últimos anos pra cá, até a forma dos clientes se comportarem mudou. Você vê que tudo vai evoluindo. E hoje em dia é muito difícil. Você vê que hoje em dia é muito difícil você vender um ingresso. E por essa dificuldade, você é obrigado a toda hora se reinventar. Seja na campanha de marketing, você pegar aquela trend nova, seja em aspectos diferentes que vai fazer o seu cliente dar valor ao evento. Então é algo que é muito dinâmico, é muito completo. Ele abraça o evento como um todo. Você tem que se reinventar toda hora. O mercado ficou muito competitivo. É algo que eu converso, escuto de produtores no Brasil inteiro. É um problema geral. Criou essa necessidade de você estar toda hora tendo que mostrar valor para o seu cliente nos mais diversos pontos de contato que ele tem com a festa, para você obter êxito ali no fundo do seu funil e conseguir vender os ingressos. Então, cada vez mais, eu percebo que festa, ela precisa ter os seus processos mais organizados, as suas campanhas mais organizadas e realmente inserir uns estudos de administração, de marketing dentro do meio de produção e de criação para você conseguir ter êxito dentro da sua festa. A gente tenta buscar verdade, assim, sabe? No que a gente se propõe a fazer, assim. Acho que as pessoas, elas cada vez mais entendem também e percebem que o entretenimento é algo muito importante na vida delas, né? As emoções que são sentidas durante, né, um evento, um show, uma experiência artística, elas ficam marcadas na vida das pessoas, né? Então a gente busca encontrar as verdades dentro desse mundo que é um mundo infinito de possibilidades. Esse pertencimento, acho que estar junto com pessoas é algo que faz o ser humano se conectar. Ele quer estar junto das pessoas, ele quer sentir aquela vibração. Então, assim, acreditar nessas verdades e trabalhar para que isso se torne realidade num mercado que nem sempre é tão fácil. A gente, né, tem inúmeras outras dificuldades para conseguir hoje, e sempre estiveram, né? A cena vai mudando gradativamente, mas sempre existiu dificuldades no setor também de produção de eventos, que são dificuldades para fora do evento, são questões burocráticas, enfim, fiscais e muitas outras, que a gente consegue meio que, né, com um trabalho árduo, driblar essas questões e continuar mantendo aquele sonho, aquela imagem, aquela oportunidade de estar junto e se conectar para algo que realmente modifique a cabeça da pessoa, né? Que ela não tenha apenas só uma relação de consumo, assim. Ela não vai ali para um evento só para consumir aquele produto, ela vai ali para viver aquele produto vai, de certa forma, modificar aquela pessoa para frente, para o futuro. Então, são esses pontos que a gente pensa como vai trabalhando, e aí às vezes é sutil, às vezes é uma frase, às vezes é uma curadoria, às vezes é a cenografia, muitas vezes é a cenografia. Então, assim, são vários pontos que a gente vai trabalhando para atingir esses objetivos. O Anticlube é um evento, ele nasceu de um sonho que a gente tinha de fazer algo diferente dentro de um cenário de evento que estava em Brasília. A ideia nasceu durante a pandemia. Eu já estava um pouco incomodado de como as coisas estavam acontecendo, eu achava tudo muito parecido, muito repetitivo. E a gente já tinha essa vontade de fazer algo diferente. Chegou uma determinada hora que eu, o Lucas Lacerda e toda a equipe da Influ Produções, a gente começou a conversar e criou um namoro e foi criando esse projeto de fazer uma festa que seria uma festa diferente. E a gente aproveitou aquele momento pós-pandemia para fazer um grande teste, na verdade, de como que seria esse evento. E no começo o Anticlube, ele era um selo que englobou 4 eventos distintos. A gente teve a Fogo,
A gente teve a Moon, a gente fez uma festa que era uma festa de Halloween dentro de um matadouro abandonado, que tava há mais de 15 anos abandonado. Então a gente queria mexer com algumas características. A gente sempre fazia festa num lugar distinto, um lugar que não era um lugar comum em ter evento. A gente não falava o que ia tocar, nem onde ia ser, mas a gente sempre fazia um mood board falando como que os clientes tinham que se vestir, qual era a ideia de moda que a gente ia direcionar dentro de cada edição, e a gente lançava uma playlist no Spotify com algumas músicas que já mostravam o que ia tocar. Toda a comunicação era muito feita pelo Instagram, e a gente era um Instagram fechado, a gente só vendia ingresso com senha, a gente fazia cadastro e era pendente de aprovação para entrar dentro desse clã, que era o Anticlube. E após essas 4 edições, em 2022, a gente assumiu o Anticlube com uma identidade, que era a festa que tinha um eletrônico mais conceitual dentro da pedreira, com uma pegada de moda, assim, bem Burning Man. Ela tem aquela personalidade mais rebelde, era uma festa na pedreira, que ainda fugia do convencional da grande maioria de eventos de música eletrônica mais conceitual que estava tendo no Brasil. Isso aí eu falo de eventos enormes, muito bem produzidos, como a Quartzo, a Gypsy, que todas têm uma vibe mais de natureza, de floresta, e a gente conseguiu trazer essa essência mais rebelde, sabe? Trouxemos pra pedreira, viemos com essa moda diferente, e foi um evento que foi muito legal, assim, ele surgiu realmente dessa vontade de fazer diferente, desse gatilho de exclusividade e de escassez. A experiência de você chegar no Anticlube, ela é muito incrível. No Anticlube, a gente tem uma placa de LED escrito "Isso é real". Eu acho que esse é o sentimento que a gente tenta transmitir para as pessoas, uma verdade. Você chega no Anticlube, é uma festa super premium, open bar, mas você tá lá, você tá numa pedreira, você tá com sua bota na areia, tá subindo poeira, você tá vivendo aquela sensação, sabe? Você olha pro lado, tá todo mundo vestido diferente, esse link com moda, realmente o público abraçou ele. Você vê que, cara, todo mundo investe tempo, pesquisa pra escolher sua roupa. A grande maioria das pessoas tá todo mundo incrível, assim. Então é muito chocante essa experiência. É diferente do padrão de festa, que você chega no estacionamento, aí tem um monte de lugar vendendo bebida, aí você vai, passa pela triagem. Não, acho que você pega um ônibus, você vai pra um ambiente imersivo, você sai da sua realidade mesmo, e você sente isso desde o momento que você entra no ônibus até o momento que você chega na festa, você pisa na areia, sobe a poeira, você vê o Globo da Morte, vê os malabares com fogo acontecendo, é um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? E ao mesmo tempo um som que também tem todo um estudo. O Anticlube, a gente não divulga o nosso line, mas a gente sempre também faz uma curadoria artística para colocar um som de qualidade para os nossos clientes, que conta uma história musical. Então, a gente brinca com todas as sensações de quem tá lá dentro. Com visual, com sonoro, com as sensações de pele, tudo. Eu tenho uma história incrível, assim, do Anticlube, que isso aí foi uma pena não ter filmado, porque foi um momento que eu arrepiei e eu me dei conta, assim, do que tava acontecendo. Teve um Anticlube, essa edição na Pedreira, que eu tava fazendo parte da logística e eu fui dentro da última van. Então já era tarde, tinha um pessoal na van que já tava esperando um pouco, que a gente deixou juntar, como era a última, a gente esperou um pouquinho pra juntar mais gente e levou todo mundo junto. E cara, assim, realmente é um ponto não tão legal a espera de 50 minutos pra se chegar lá. E o caminho pra Pedreira, você passava num lugar que não tinha muita iluminação, assim. Só que ao mesmo tempo, quando você entra e você chega, a gente chega por cima no Anticlube. E quando a gente chegou por cima, 100% das pessoas que estavam na van pararam, olharam pra janela, viram o que estava acontecendo lá embaixo, tipo, todo mundo, uau! Nessa hora, cara, juro, você arrepia e você vê que tudo faz sentido, tudo faz valor.
depois de tanta dificuldade para a gente conseguir fazer essa criação. E o público teve um fit muito positivo com o evento, principalmente nessa parte de moda. Isso é algo muito interessante, é algo que a gente sempre fomentou. Assim, a gente mandava muito de board, a gente investe em curadoria de stylist pra gente falar sobre como que as pessoas têm que se vestir, a gente corre atrás de marcas para fazer collab, então a gente fomenta muito essa parte da moda. A gente já faz o cliente se imaginar como ele estaria na festa meses antes dela acontecer. Isso é muito legal, brincar com essas sensações assim, sabe? Trabalho com eventos aqui em Brasília desde 2003. Começou assim de uma forma muito espontânea, por eu ter um lado artístico também, já tenho uma carreira artística, já vinha desenvolvendo essa parte artística como músico, frequentando espaços da cidade, enfim, lidando, né, do ponto de vista de quem está no palco, primeiramente. E aí, paralelo a esse momento ali, né, de transição, eu comecei a ter essa vontade de trabalhar com eventos também, querendo agregar essa vontade de juntar tribos e trazer projetos que tivessem um pouco a cara de Brasília, assim, também. Teve uma época que, né, no início dessa minha carreira, assim, que era muito comum a importação de algumas festas, marcas de fora da cidade. E isso não era algo que me chamava muita atenção, assim. Eu sempre tive interesse de fomentar a cena com as pessoas daqui, com os artistas daqui, enfim, essa base de produção local também. Então, começou assim de uma forma até descompromissada, assim, do ponto de vista dos objetivos finais, mas aquela bandeira de querer trazer algo para a cidade, de estar construindo uma identidade cultural na cidade, né? E aí hoje a gente para ver que são 22 anos aí, né? Praticamente 22 anos aí de atuação. E a cidade tem 64, né? Então, tipo, um terço da cidade a gente tá participando ativamente, assim, como agente cultural. Apenas das ações culturais, começar a pensar também do lado social, pensar também um pouco no impacto, né, dessas ações e desses projetos nas pessoas, assim, não só naquele momento de viver o entretenimento em loco, mas toda a preparação e o pós também, o que fica de legado aí dentro desses projetos, assim, foi algo que começou a dar uma dimensão um pouco maior para os projetos. Eu acho que cada projeto acaba agregando também uma parcela, obviamente, sempre tem um nicho de público segmentado, mas mais do que isso, eu acho que cria uma atmosfera de estilo de vida dessas pessoas, né? Então, assim, alguns projetos que a gente está envolvido, como a Macossa, por exemplo, a gente vê que tem um lifestyle muito bem definido, assim, de cultura urbana, de cultura hip hop, né? De elementos da cultura afro-brasileira, de identidade, de formação de valores e caráter também. Então é uma bagagem muito rica. E quando a gente tem um outro projeto, por exemplo, como a Tônica, que já vem numa pegada de pôr do sol, uma festa mais diurna, já traz um lifestyle mais ligado ao dia, né? A uma cultura de curtir o céu de Brasília, que é essa expansão maior que temos aqui esse céu 360 graus. Então é um projeto que valoriza esse tipo de ação também. Então acaba que cada projeto vai formando um pouco o DNA desse público, né? E isso é bem bacana, assim, tipo, é legal você se reconhecer, assim. Eu fico feliz de poder contribuir também um pouco para essa formação.
Vou dar um exemplo para você, a Tônica, né, que é a nossa label de música eletrônica, de house music. É uma festa que acontece no domingo e, assim, recorrente, a gente chega e recebe depoimentos de pessoas. Cara, eu não sabia que gostava de música eletrônica. Eu não sabia que eu gostava de house. Porque na cabeça delas é um tipo de festa, de música que está voltada para um segmento só de ambiente, de experiência. E de repente ela tá lá, né, num lugar, na cobertura lá do hotel, com o céu, vendo um pôr do sol, tendo uma experiência assim, estética muito forte e conectada com a música que ela não imaginava, que ela gostava. Muitas pessoas, não foram uma, nem duas, nem três. Já estamos indo agora para o 7º ano, né? Esse ano a gente completou 6 anos e o projeto tem tido uma temporada melhor que a outra. Eu tô vendo artistas nacionais que tocam em eventos gigantes, o Meca, por exemplo, entre a Curol, são artistas que estão aí no cenário tocando para públicos gigantescos e falam assim, cara, eu tô muito animado, eu tô ansioso, eu tô querendo tocar nessa festa. Então, tipo assim, já tá criando mesmo que seja ainda um início desse momento, mas eu acho que a festa tá de fato indo pro Brasil, assim. Então isso é uma coisa bacana. A Macossa também tem essa força. Ao longo dos 22 anos de trabalho, todos os DJs nacionais que a gente trouxe falam da Macossa por aí, em São Paulo, no Rio, Curitiba e nas outras cidades, como, cara, você tem que conhecer essa festa. Essa festa é o melhor baile black do Brasil. Essa festa é uma festa de cultura urbana muito forte, sabe? Pautada nos 4 elementos do hip hop, tem uma base muito sólida. Então tem uma experiência cenográfica diferenciada, é no meio da rua, é no viaduto, tem história, tem uns b-boys. Então, assim, são coisas que são imensuráveis do ponto de vista material, mas pra gente é uma grande satisfação e uma grande realização, porque você passa a ser referência no que você está se propondo a fazer, né? Então isso é algo que a gente fica muito feliz, assim. O processo criativo do Anticlube, ele é desenhado todo dentro da Influ Produções, que tem uma puta equipe muito qualificada, que cuida de cada detalhe, desde das ideias de comunicação, do tema do ano, porque todo ano a gente brinca com alguma temática. A criação do Anticlube e a execução são muitas dificuldades. Como ela não se desenrolava em lugares comuns a se fazer evento, não eram lugares, às vezes, que a produção já conhecia como é que funcionava, que o fornecedor já conseguia para fazer toda a montagem do evento. Então isso gerou muita dificuldade. E quando a gente assumiu uma pedreira que tinha que fazer uma logística de 50 minutos de Brasília, assim, exatamente, de ida e volta de 100% dos nossos clientes, era uma grande dificuldade. Então, a produção e a logística sempre foi um grande desafio pra gente. Hoje em dia, mais de 20% do público do Anticlube é fora de Brasília. A gente fecha grandes hotéis aqui na cidade para ser centro. A gente trouxe mais de 50 influenciadores de fora de Brasília, com logística, passagem, realmente como convidado entre influenciadores e outros produtores para apresentar o Anticlube para o Brasil e ver o pessoal ter essa consciência do que a gente faz aqui dentro. E a gente vem conseguindo ter isso nesse objetivo, aumentando essa porcentagem de público fora de Brasília ano após ano. É um projeto que a gente também almeja levar para outras praças. A gente já enxerga, inclusive, praças fora do Brasil. O Anticlube é um lugar disruptivo. Então, esse que é o interessante, a gente tem muito lugar para fazer, muita opção, porque são lugares que não são comuns a evento, mas toda cidade tem, sabe? Aquele lugar não explorado, que a ideia é sempre gerar esse efeito quando todo mundo chegar e falar, uau, explodir. E você também fazer essa manutenção é um grande desafio, porque o público, por mais que às vezes você ache um lugar incrível, o público ele quer ser surpreendido.
de outras formas. Então você sempre tem que estar sanando uma expectativa de efeito UOL. O mercado de entretenimento de Brasília, ele, assim, é engraçado que você vê como é que aqui roda diferente de outros lugares, né? Brasília, aqui a gente não tem muita boate, por exemplo, são poucas. Então os produtores da cidade têm que estar toda hora quebrando a cabeça, vendo um lugar diferente, trazendo sensações diferentes, peças diferentes, labels diferentes. Brasília, a gente não tem tanto essa cultura de clube, né? A gente teve ali no meados dos anos, né, 90, 2000, as boates, né, que abriam, fechavam, mudavam de nome, tinham meio que um prazo de validade. Acho que a cidade, por ter esse céu aberto, as pessoas gostarem muito de eventos open air. Então, Brasília acabou virando uma grande capital de festas nessa época de 90, 2000 e menos de clubes, de boates. Tanto a Macossa quanto a Tônica, mesmo em espaços que não são fechados, conseguiram criar essa atmosfera de clube, que é o quê? Que é o pertencimento. Eu pertenço a essa tribo, eu pertenço a esse clube, eu pertenço a esse recorte, esse segmento de estilo, de música. Então eu quero estar junto, eu quero levar a pessoa, eu quero levar meu primo que mora fora, que chegou aqui, eu quero levar ele para conhecer, porque eu entendo que isso faz parte da cidade. Quem faz festival também, todo ano tem aquela de quebrar a cabeça, ver qual é o tema, ver o que pode fazer diferente para os clientes. Então eu acho muito inovativo o mercado aqui, muito dinâmico. Ele nunca é a mesma coisa. A escolha do local é muito especial, né? Porque ele entrega a experiência, né? Essas diferenças e essas características dos locais faz com que as experiências vividas sejam únicas, sejam verdadeiras e sejam conectadas com o propósito do evento. A Galeria dos Estados, um ponto central, a Macossa, ela foi criada para ter mobilidade. Ela foi estrategicamente pensada para estar no centro da cidade, para que conectassem o público periférico, que é o público que forma essa cultura urbana, que está envolvido com os 4 pilares do hip hop. Então, desde o início, foi pensado um projeto que pudesse estar na zona central e com acesso. Então, por isso que está ali na galeria, ao lado do metrô, ao lado da rodoviária. Então, assim, foi sempre um ponto de conexão e você vê que super dá certo, né? Que é um público que realmente é formado por pessoas de todas as regiões administrativas de Brasília e arrisco a dizer, talvez um dos projetos, acho que mais democráticos, assim, do ponto de vista de presença mesmo de pessoas, assim, diferentes regiões do Distrito Federal. Ela tem uma placa, né, cara? Ela tem uma placa oficial lá na Galeria dos Estados. O governo do Distrito Federal reconhece o projeto como um projeto de relevância, assim, para a cidade. Então tem uma placa nos padrões oficiais lá, cravada no centro da cidade, no local da festa. Eu acho que isso aí tem uma simbologia muito grande, sabe, por trás desse momento. Assim, a gente recebeu essa placa no ano que a gente completou 20 anos, que foi 2022, que foi exatamente um ano pós-pandemia, quando teve a retomada dos eventos. Então teve uma simbologia dupla aí, né, de renascimento pós-pandemia e reconhecimento. Tantas pessoas já passaram pelo baile, né? A gente tá falando aí de, sei lá, umas 4 edições, assim, por ano, ao longo de 22 anos. Quase 100 edições, assim, né? Já agora expandindo para a edição da Ceilândia, outros lugares, enfim, acessando outros recursos também, trabalhando com oficinas, workshops, formação na área de produção de eventos. Então, assim, a gente tem uma dimensão do que é o projeto, porque a gente vive o projeto, mas muitas vezes a gente
é pego de surpresa com a dimensão do projeto, assim, quando vem depoimentos, relatos, pessoas contando sobre momentos que viveram, transformações que vieram a partir daqueles encontros. E a Tônica já com uma experiência muito única, com esse cartão postal da cidade, num dos hotéis mais icônicos, né? Com uma vista assim pro pôr do sol, que é o pôr do sol de Brasília, é uma das coisas mais bonitas dessa cidade. E é uma festa que promove essa experiência e promove no melhor lugar. É o melhor lugar para assistir o pôr do sol da cidade. O mercado de Brasília é um dos mercados mais completos de entretenimento que eu já vi. Assim, e falo isso também de parceiros como a R2, você vê a entrega do Na Praia, que eles fizeram com a Surreal, essa inovação dentro de festas premium que já existia no Brasil, nunca antes visto. Então eu acho Brasília um absurdo, que tem muita produtora boa, tem muito produtor bom, fornecedor, com toda certeza que é um dos melhores polos de entretenimento nacional. O Anticlube, nos seus próximos passos, assim, a gente quer continuar com esse processo de nacionalização e também a gente vislumbra os projetos internacionais para levar a Brasília. Isso é muito gratificante, assim, você vê com a label que ela foi feita e criada por pessoas de Brasília em Brasília e acaba recebendo gente do Brasil todo lá para viver esse momento. Então a gente também levar isso para outros cantos do Brasil e pelo mundo faz parte do nosso projeto. You got to